Podemos começar, então. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso 10º encontro do capítulo 13 do livro Os Missionários da Luz, do autor espiritual André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Então, para dar início ao nosso estudo, vamos fazer a leitura do Exórdio, capítulo 172, página 359, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 172, 359, intitulado Lágrimas, traz a seguinte epígrafe: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse Jesus está em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontou argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava o seu coração todos que estivessem cansados e oprimidos, sob apeso de desenganos, sob apeso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima como sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou sem pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Que assim seja, graças a Deus. Agora, harmonizados, passo a palavra para a nossa irmã Liana, para que ela possa conferir a prece. Amado Mestre Jesus, agradecemos por mais esta oportunidade, que neste encontro estejamos em Tua presença e na presença dos irmãos espirituais por Ti designados, para que se juntem a nós, irmãos encarnados, que somos, e imperfeitos, em busca do conhecimento necessário para a nossa elevação espiritual. Enviai, Mestre, a Tua luz para as nossas mentes, para os nossos corações, para nossos lares, para que tenhamos a oportunidade de ter o contato com Tuas lições de amor e de caridade, e que tais lições possam nos levar à evolução tão esperada. As lições de hoje, através do livro em estudo, Missionários da Luz, possamos aprender com o coração aberto, com a maior profundidade possível, Mestre, a lição de amor que todos nós devemos praticar neste planeta em que vivemos. Que assim seja. Graças a Deus. Passemos agora a palavra. Vamos abrir o nosso livro, né? Acredito que nós estamos na página 221 e vamos dar continuidade
a aula anterior, através da irmã Adriana. Então, vamos lá. Eu vou só retomar o parágrafo do item 13.33, certo? Para a gente contextualizar, ok? Começa assim. E enquanto instrutor, ok? É o primeiro parágrafo da página 221. Aqui, fazendo a contextualização, está na passagem que Segismundo ele está explicando que, quando ele estava lá na colônia espiritual, ele construiu uma obra de socorro, né? E essa obra ela não foi concluída, porque ele sentiu a necessidade de voltar à crosta terrestre. Aí ele vai retomar justamente nesse parágrafo isso. E enquanto o instrutor e os demais amigos o acompanhavam em silêncio, Segismundo prosseguia. Ele está explicando, né? Segismundo está falando. Foi por isto que insisti tanto pela obtenção de minha volta. Então, nesse ponto, eu trago aqui a observação que nós já tínhamos feito o estudo, essa observação nos estudos passados, que existe 3 tipos de reencarnações. A reencarnação automática, a reencarnação programada e a reencarnação missionária, né? Às vezes muda um pouquinho o nome, mas é similar. Então, com essa fala aqui que Segismundo disse, foi por isso que insisti tanto pela obtenção de minha volta. Então, aqui a gente pode ver que ele não faz parte de uma reencarnação automática, né? Porque ele está com a reencarnação programada, né? Tem toda uma programação. Como poderia conduzir os outros à plena conversão espiritual, diante dos ensinamentos do Cristo, sem haver pago minhas próprias dívidas? Então, ele está explicando, né, o porquê da insistência dele voltar à carne. Como ensinar os irmãos sofredores, sofrendo eu mesmo? Dolorosas chagas em virtude do passado cruel. Sofrendo eu mesmo. Ele tem essas reticências. Sofrendo eu mesmo. Dolorosas chagas em virtude do passado cruel. Agora, porém, que se aproxima o recomeço difícil, tortura-me o receio de errar novamente. Quando Raquel e Adelino voltaram, prometeram-me amparo fraterno, e eu estou certa de que serão 2 benfeitores para mim. No entanto, aflige-me receios e ansiedades ante o futuro desconhecido. Então, essa aqui a gente já tinha comentado na aula passada. Então, eu trago agora a questão, para a gente dar início ao nosso estudo, a questão 258 do Livro dos Espíritos. Eu não, né? Nós trazemos a espiritualidade para a gente. Eu não trago nada. 258. Está no livro, o Livro dos Espíritos, no capítulo 4, da pluralidade das existências, que fala no tópico da reencarnação. E a questão 258 está no subtópico escolha das provas. É mais um ponto para confirmar, né, a questão que eles insistem tanto pela obtenção de minha volta, né? A escolha das provas. Essa pluralidade das existências está dentro do livro 2º, do Livro dos Espíritos, do mundo espiritual, é isso? Deve ser, né? É só dar uma olhadinha se está com o livro aí, porque eu estou sem óculos. Aham. Só dá uma olhadinha aí qual que é, onde que ele está dentro. Capítulo 3. Isso, o capítulo 3. Isso, a o capítulo volta 3. Do espírito. Isso, o capítulo 3, dentro do capítulo 3, ele faz parte do livro, aí você dá uma voltadinha com as folhas ali, só para ver onde que começa o capítulo 1, vai falar. Ah, tá. Peraí. Calma, que isso não estava no script. Tá. Ok.
Segunda parte. Isso. Mundo espírita ou mundo dos espíritos. Isso. Então, por que é importante a gente falar isso, pessoal? Sempre quando for citar o livro dos espíritos, o livro dos médios, que eles são divididos em partes, né? Então, o livro dos espíritos, ele é dividido em 4 partes. Tá. Então, sempre vocês procurem falar isso, porque é uma forma didática de fazer a gente aprender pela repetição. Então, vocês viram, sempre quando eu falo, gente, ó, o livro dos espíritos é dividido em 4 partes. Primeira parte, causas básicas. Segunda parte, o mundo dos espíritos, o mundo espiritual, né? Terceira parte, a lei natural, são as leis morais. A terceira parte. E a quarta parte, as esperanças e consolações, né? E aí, essa que nós vamos falar agora está dentro da segunda parte, que fala para nós sobre o mundo dos espíritos, o mundo espiritual, né? E está dentro do capítulo... Dentro do capítulo... Chega, esqueci. Acabei de falar. Capítulo 2, se eu não me engano. Capítulo 6. Capítulo 6. Tá. Capítulo 6. O nome do capítulo 6 é? A vida espírita. Vida espírita, entenderam, gente? Então, Isso. a gente vai falar sobre a vida espírita, que está dentro do livro 2º, que fala sobre o mundo espiritual. Ok, Adriana, obrigado. Desculpa a interrupção. Não, pode interromper, teacher. Então, vamos lá. Então, a questão é 258. Escolha das provas. Questão 258. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Aí vem a resposta. Ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Aí vem a letra A. Como é que fala? A letra A mesmo ou a linha A? A linha A. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porque foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou Deus esta lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, o livre-arbítrio, né? Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem, que os seus atos tiverem, né? Nada lhe estorva o futuro. Aberto-se-lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Aqui é a possibilidade de voltar, né, a reencarnar. Por isso que a gente tem várias reencarnações, né? Que é a bondade divina, né? Que ele dá a possibilidade de a gente reparar os nossos erros. Demais cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes. E Deus o permitiu. Vou parar aqui, continuando. Valendo-se da pausa que se fizera naturalmente, no caso, Segismundo, né? Ele deu uma pausa. Alexandre tomou a palavra com franqueza e otimismo. Não adianta inquietar-se tanto, meu amigo Segismundo. Desprenda-se de suas criações aqui. Todas as nossas obras, efetuadas de acordo com as leis divinas, sustentam-se por si mesmas e esperam-nos em qualquer tempo para a colheita de saborosos frutos de alegria eterna. Aqui, Alexandre está fazendo referência
a obra que ele estava se queixando, né, que construiu uma pequena obra de socorro, quando estava na erraticidade, no plano espiritual, e, embora a obra estivesse caminhando bem, ela não foi concluída, né, tem um bom funcionamento, mas ela não foi terminada, porque ele sentiu no coração essa necessidade de reencarnar. Aí Alexandre está dando a explicação, né? Todas as nossas obras, se está efetuada de acordo com a lei divina, ela sustenta-se por si só e espera-nos em qualquer tempo para a colheita. Então, a obra que está sendo lá, que foi construída com base no caminho reto, e quando a gente está lá na erraticidade, até por uma questão também do fluido cósmico ser diferente do que acontece aqui na Terra, tem muito para a gente acertar, né? Mais do que errar. Até porque se a gente errar, tem os mentores espirituais que chegam lá e dizem, olha, não é dessa forma. Quando a gente está aqui na Terra, como a gente está num planeta de expiações e provas, é muito denso aqui, né? A atmosfera, o fluido aqui é muito denso. Como é um planeta de expiações e provas, depois eu vou ler, eu estou falando pelo que eu li, mas depois eu vou ler para vocês essa parte. Infelizmente, está escrito, o mal, ele ainda perdura, né? Por isso que é tão fácil a gente errar, porque é um planeta de expiações e provas, né? Então, ele está falando isso, né? Fazendo referência para a gente, que quando ele voltar, a obra ela vai estar sustentada por si só, porque o alicerce dela é em rocha, porque é no caminho reto, no caminho de Deus, né? Então, é em rocha. Então, não vai desmoronar porque ele não está lá. Isso que ele quis dizer aqui, penso eu. Pensamos nós. Ok, desculpe. Somente o mal está condenado à destruição, e apenas o erro necessita laboriosos processos de retificação. Aqui me chamou a atenção que ele fala, somente o mal está condenado à destruição. O mal, por si só, ele não tem força de perdurar, né? Ele não consegue se frutificar sozinho, por si só. Ele fala, o mal é que está condenado à destruição. Apenas o erro necessita laborioso processo de retificação. Eu achei interessante essa dicotomia de mal e erro. Às vezes a gente fala assim, fulano errou, condena o irmão por um erro. Ah, ele fez mal. Mas aqui está mostrando que existe uma diferença, o mal e o erro. Nós erramos porque nós somos espíritos imperfeitos. Então, o erro, ele pode ser retificado, porque o erro, nós temos dentro da gente o bem e o mal, né? Então, o bem e o mal não, o bem e o mal. O erro e o acerto. Quando a gente sai do alvo, a gente erra. Então, esse erro, somente o erro, apenas o erro, necessita laboriosos processos de retificação. E esses processos de retificação nos dada a possibilidade de reencarnar, né? Porque quando a gente está lá na erraticidade, alguns, não sei se é estudioso que fala, algumas pessoas, não sei, alguns indivíduos questionam, por que a gente não pode ficar na erraticidade e lá ficarmos nos melhorando, né? Lá na erraticidade. Aí, no Livro dos Espíritos, não lembro qual a pergunta agora, diz que é necessário a reencarnação, é como se fosse a prova. Você estuda lá a teoria, agora vamos colocar em prática, vamos para a escola da vida, não é? Acho que é isso, teacher? Então, vamos continuar. Ok. Esteja, portanto, calmo e feliz, Segismundo. Esteja calmo e feliz. Sua insistência pelo regresso atual nos círculos terrenos foi muito bem lembrada. Então, ele parabeniza por ele lembrar, né, que embora ele estivesse numa situação de conforto para ele, né, uma situação de equilíbrio, ele sentiu no coração dele, teve o livre-arbítrio de
pedir para voltar. E ele parabeniza que essa observação é muito importante, né? É muito importante essa observação dele. O resgate... lembrei uma coisa. Logo no início, quando eu comecei a estudar, lá no NEB, no Núcleo Espírita Eurípides Bassanufo, eu dizia, quando eles começavam a falar esse ponto da reencarnação, eu dizia, mas eu não pedi para nascer. Muita gente dizia isso, né? Eu não pedi para nascer. Aí eu lembro que o instrutor falava, você não pediu, você implorou para nascer. Só que naquela época eu não entendia. Eu não entendia. Quando ele dizia, você não pediu, você implorou para nascer, eu não entendia. Eu não conseguia entender o significado. Então, aqui Segismundo, a história de Segismundo, acho que eu coloquei isso lá na frente, que todos nós somos Segismundos, né? A história de Segismundo, eu agora estou começando a ver Segismundo com um novo olhar, porque eu estou me vendo em Segismundo, todos nós somos Segismundo, né? Ele é um personagem que está sendo contado, que está sendo trazido como um exemplo, para exemplificar Liana, Adriana, Guto, Marco, todos nós somos Segismundo. Então, continuando. Ok. O resgate do desvio de outra época, o resgate do erro, né, que ele falou, de outra época, considerar ao seu espírito uma luz nova e mais brilhante. Quanto mais o espírito está evoluído, mais ele traz essa luz, né? Lembra que Adelino, antes de dar o perdão, pairava sobre ele uma sombra, enquanto Raquel já trazia a sua luz. E Adelino não, ele trazia uma sombra. No momento que foi concebido o perdão, no momento que ele deu o perdão do fundo do seu coração, toda aquela sombra caiu por terra. E ele apresentou a sua áurea. É aura ou áurea? É aura ou... Os dois? Ok. Uma dúvida de português nesse momento. A sua aura, ou áurea, com uma luz brilhante. Então, quanto mais o espírito vai evoluindo na sua jornada ao caminho de ser um espírito puro, mais brilha essa luz, né? Faz brilhar a tua luz. Essa luz, no nosso entendimento, é a centelha divina que está dentro da gente. Ok. Persevere no seu propósito, não é? Persevere, Segismundo, no seu propósito. Persevere, Adriana, no seu propósito. Persevere, Guto, no seu propósito. Persevere, Eliana, no seu propósito. Persevere, todos nós que estamos aqui no nosso propósito. Quer falar, Eliana? Você falou do persevere com tanta ênfase, né? Que é uma maravilha. Eu vou trazer aqui nesse momento, se você me permite, um texto que está no livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 39, que o título é exatamente Em que perseveras? E a gente vê há uma consonância com o exórdio, né? Tudo que foi falado aí em relação a isso, essa visão de que a gente tem que ser otimista, que a tristeza não pode nos deter, que nós temos que seguir sempre confiando em Deus. Inclusive, quando o exórdio fala que Jesus é o mestre da confiança e do otimismo. E a perseverança é fundamental. Então, nesse texto, em Vinha de Luz, nós temos o seguinte: observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam entusiasmados, como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos
quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo? Onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos? Onde os sinais públicos das vozes celestiais? Onde os leprosos limpos e os cegos curados? As oportunidades do Senhor continuam fluindo, incessantes, sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Então, a verdade, um puxão de orelha para a gente, né? A gente busca na história do cristianismo, capítulo, eu fechei aqui, mas deixa eu ver se eu anotei. Vinha de Luz, página 91, eu esqueci o número, página 91, mas vou localizar aqui no índice. Página 91, capítulo 39, tá? Então, é um puxão de orelha para a gente, porque nós conhecemos a história do Cristo, conhecemos suas lições de otimismo, de força, de implantar a fé, né, nas coisas que vêm do Pai, e hoje a gente busca e não encontra tanto, como se aquilo fosse um passado, como se fosse esquecida essa necessidade de acreditar sempre nas lições que Cristo nos dá, de confiar que existe uma vida eterna, que mesmo sofrendo a gente tem que lutar, tem que acreditar que podemos vencer e encontrarmos o caminho para chegar até Cristo, né? Até o nosso Pai. Como fala aí, persevere no seu propósito, então a lição para nós em todos os momentos da vida em que os obstáculos se colocam diante de nós. Era isso, Adriana, para complementar. Perfeito, não, Helena? Cada frase foi para mim. Ai, foi para nós. É verdade. Nós. Todos nós. Nossa, mas foi forte, viu? É. Então, vamos lá. Valer-se da escola, no caso aqui da escola terrestre, né? Receber-lhe a orientação sublime, assenhorar-se dos benefícios, representa a maior felicidade do aluno fiel. Assim, pois, Sigismundo, a sua felicidade de voltar agora à esfera carnal é muito grande. Lave a sua mente na água viva da confiança em Deus e caminhe. Persevere, né? Não tenha medo. Para a nova experiência, você não pode levar senão o patrimônio divino já adquirido com seu esforço para a vida eterna, constituído pelas ideias enobrecedoras e pelas luzes íntimas que o seu espírito já conquistou. Bonita essa parte, né? Passo agora a palavra para a Liana, da continuidade. Como é bom a gente ter essa certeza que tudo aquilo que a gente conseguiu aprender, a gente não perde, né? As nossas conquistas, as nossas lições, as lições que recebemos,
É tudo aquilo que a gente leva. Então, continuando aqui, não se detenha, desse modo, em lembranças dos aspectos exteriores de nossas atividades neste plano. Persistir em semelhantes estados da alma poderá trazer consequências muito graves, porquanto a sua inadaptação, quase que eu não falo, inadaptação perturbaria o desenvolvimento fetal e determinaria a morte prematura de seu novo aparelho físico no período infantil. Eu achei muito interessante essa informação para nós, né? Que se ele insistisse com os pensamentos negativos, se ele não perseverasse, essa situação poderia prejudicar o desenvolvimento fetal que estava sendo construído naquele momento e determinaria a morte prematura de seu novo aparelho físico no período infantil. Veja a fragilidade que se constrói à medida que você se prende a situações negativas dentro do processo, quando não há essa perseverança. Pois não, Marco? Aqui eu queria só enfatizar, né, o que nesse texto mostra que o processo de envolvimento da reencarnação já começa nas primeiras horas das divisões celulares, né? Fecundo o espermatozoide, fecundo o óvulo, fecundação do espermatozoide, óvulo, vocês comentaram no encontro passado, né? Fecundação do espermatozoide, e é interessante que eu lembro que a Liana falou, especificamente, a frase também da Liana, e depois a Adriana comentou alguma coisa, no momento da fecundação, né, são mais de 150 milhões de espermatozoides de cada ejaculação, mais de 150 milhões, quase a população, nós pensamos a população do Brasil, que é, né, porque acima de 150 milhões, aqui no Brasil, nós estamos aí com uma população de 200 e poucos milhões. Então, pensa na população do Brasil inteiro tentando entrar numa porta só. É mais ou menos isso daí, né? É mais ou menos isso daí. Então, um espermatozoide só fecunda o óvulo. Tá, Marco, mas aí e os gêmeos? Tanto os univitelinos quanto os bivitelinos. Os univitelinos é fácil da gente entender, né? Os univitelinos. Então, o espermatozoide entra, fecunda o óvulo, né? E o óvulo faz a segregação. O produto fecundado, o zigoto, faz a segregação e divisão, formando uma mesma placenta, né? E aí, os gêmeos bivitelinos, ocorre a formação de placentas diferentes, né? Mas o que eu quero dizer aqui é enfatizar isso, né? A seleção que já se inicia desde o processo do início do rito sexual, né? E aí a gente lembra que a materialização do rito sexual é interessante, porque quando existe amor, você já tem uma energia a mais na conexão daquele processo, toda uma energia confabulada, né, de uma forma ligada espiritualmente, então já facilita todo o processo, esse processo de selecionar o melhor espermatozoide, né, para poder fecundar o óvulo. E quando fecunda o óvulo, começa a multiplicação. Fecundou o óvulo, já começa a gerar o zigoto e as primeiras multiplicações celulares. Aí já está em envolvimento já o perispírito, a ligação do perispírito no processo reencarnatório. E aí, por que o livro fala que é importante a estabilidade espiritual nesse processo? Porque qualquer distúrbio do perispírito ali atrapalharia todo o processo de divisão, que é a formação de uma vida, de um corpo novo,
e exige muito trabalho arquitetônico ali para ser formado, muitas células assim divididas, a partir daquele espermatozoide, daquele óvulo que fecundou, a divisão celular vai ter que se especializar, formar o cérebro, formar o coração, formar todos os órgãos em formas de especializações a partir de uma única fecundação de espermatozoide com óvulo. Então, isso é bem interessante. Então, qualquer distúrbio espiritual já poderia comprometer esse processo inicial, né? Por isso que essa obra deixa bem enfatizado isso. E pode continuar. Marco, só um minutinho. No item 3.27, ele tinha falando na ligação inicial, e falou, né, que contamos com o concurso, era dos espíritos construtores, para a divisão da cromatina no útero materno. Aí a gente não conseguiu... Era isso que eu queria lembrar, essa dúvida que eu queria lembrar para a gente poder voltar. Né? A divisão que era a ligação inicial, aí, a divisão da cromatina no útero materno. Isso. Então, o que está falando aí? A divisão da cromatina no útero materno. Aí já está falando nesse processo de divisões celulares. Ocorreu a fecundação do espermatozoide com óvulo, e aí ocorre a divisão da cromatina. O que é a cromatina? A cromatina é o material genético da célula. Todo o material são os cromossomos. É o conjunto de cromossomos, cromatina. O que são cromossomos? É o material genético onde estão os nossos genes. O que são os nossos genes? É cada pedacinho do DNA responsável por uma característica nossa. O gene da cor dos olhos, o gene da cor do cabelo, do tom da voz, da quantidade de pelo, tudo está na cromatina. Então, aí está falando... Você pode repetir a frase, por favor, Adriana? Posso. Deixa eu só falar um pouquinho antes. Um dos espíritos construtores, que parecia o chefe do grupo em operações, abraçou comovidamente, falou: contamos com seu concurso para a divisão da cromatina no útero materno, no caso, no útero de Raquel. Isso, no útero de Raquel, porque o espermatozoide vai até lá nas trompas, ocorre o encontro com o óvulo, desce para o útero, ocorre a fecundação, o zigoto desce para o útero e acasala no útero. Nesse momento, quando ele se gruda na parede do útero, começa a multiplicar a cromatina. O que é cromatina? É esse material genético da célula, porque tem que multiplicar para formar células novas. E já nesse processo, há o acompanhamento das espiritualidades encarregadas, não é? Isso que está falando. Esperamos o seu apoio aí nesse processo de divisão da cromatina no materno, se estabilizando. Mas não só o mentor espiritual está ligado nesse processo, mas a estabilidade do espírito do reencarnante também. Então, por isso que tem todo um acompanhamento, ver se o espírito tem condições de reencarnar, né? Faz aquele acompanhamento antes, aquela conversa, aquele questionamento, para poder entrar no processo de reencarnação e cuidar desde as primeiras fases do processo de multiplicação celular. Aí vocês questionam o seguinte: Marco, mas e as malformações genéticas? Né? As crianças que nascem com malformações. Não foi um erro no processo de divisão celular? Aí eu falo, se a gente acreditasse que fosse um erro, a gente estaria indo contra todo o que nós estudamos, né, sobre a inteligência, sobre as características da divindade. Sobre as características da divindade. Deus é eterno, imutável, sapiência, né? Ou seja, não cai uma folha de uma árvore sem o conhecimento dele. Então, inteligência suprema. Inteligência suprema. A gente estaria indo contra essas definições, né? Então, tudo que acontece está sobre conhecimento divino, né? E aí,
nós sabemos que nós temos o livre-arbítrio, temos as reencarnações, nós necessitamos reparar erros, temos por isso que é muito importante, Adriana falando, né? Temos as reencarnações por missão, aí eu sempre dou exemplo, né? Daquelas crianças com defeito, com deficiências físicas, genéticas, que nascem e exigem dedicação total dos pais para elas. Isso é uma reencarnação também missionária. Ela, né, uma reencarnação missionária. Ela pede para reencarnar com uma determinada missão, ela se submete a vir com essa, para poder fazer a junção de amor daquela todas as pessoas que estão em volta dela, né? Então, não foram erros, muito pelo contrário. Na verdade, se nós pensarmos, é muito mais difícil você conseguir com que um erro genético venha a conseguir finalizar o nascimento, porque fica instável todo o processo. O processo natural ele é muito mais fácil, energeticamente, de ir ao nascimento. Tá? Muito mais fácil energeticamente falando. Então, exige muita intervenção dos mentores espirituais para que aquele planejamento reencarnatório desse certo. Então, toda a ligação espiritual do mentor perispiritual do reencarnante já começa nos primeiros momentos de divisão celular. E eu, só para a gente finalizar, eu estou lembrando de quando eu estava fazendo meu doutorado na FRN, na Escola de Saúde, e aí nós tínhamos uma disciplina, não lembro que disciplina que era, nós tínhamos que fazer uma apresentação de um trabalho de grupo, tal, e o meu grupo lá, eu propus, né, de nós falarmos sobre isso, sobre a parte de genética, falarmos exatamente sobre a concepção da vida. Concepção da vida. Onde começa a concepção da vida? E para que a gente pudesse falar sobre isso, nós convidamos, aí cada pessoa teve a responsabilidade de convidar uma parte diferente. Então, eram 3 partes. A gente convidou um padre, nós convidamos um pastor evangélico e convidamos uma pessoa responsável pela parte espírita, para poder ir lá e fazer esse debate sobre a concepção da vida. E quem foi da parte espírita, eu fiz o convite, foi um médico que tinha sido subdiretor do hospital aqui de Guarnição, médico espírita, a Adriana até conhece, o Troz, Paulo Troz, né, dá até palestra no Manuel Nicodemos, né? Meu amigo. E aí ele pegou e falou exatamente sobre isso, né? Sobre esse início da concepção, do envolvimento energético necessário já nos primeiros momentos de divisão celular. Então, nada, gente, é o acaso. Nada é o acaso, né? Então, essa parte é super importante mesmo para a gente entender bem isso daí. Ok? Então, se ninguém tiver nenhuma dúvida mais, eu deixo a palavra para a Liana. Muito, muito interessante. Então, essa última colocação aqui da leitura, em que, de certa forma, Alexandre chama a atenção de Segismundo para entender que é necessário o equilíbrio emocional, porque se não houvesse esse equilíbrio, poderia ter problemas, né, sérias consequências no desenvolvimento fetal e determinaria a morte prematura do novo aparelho físico ainda na infância. E aí eu trago Só um comentário rápido, Liana, sem te atrapalhar mais. Você falou aí que, né, essa última parte que você falou, dizendo que a instabilidade perispiritual levaria à morte, né? A morte do morte feto. prematura, né? Ou seja, a instabilidade perispiritual não conseguiria concluir o processo. Uhum. Né?
Aí não geraria defeitos genéticos que geraria uma vida com uma deficiência genética. Não, a instabilidade peristomal não conseguiria terminar o processo para que gerasse uma vida de um espírito relacionado a uma determinada missão, por exemplo, como uma deficiência genética, é outra coisa. Tem que ter um envolvimento espiritual, um equilíbrio de espírito, de mentor espiritual, para que essa vida seja formatada e chegue até o final para a concepção. Okay. Aqui no capítulo que a gente está lendo, o termo empregado é no período infantil. Então, não chegaria ao nascimento? Antes disso, acabaria? Não chegaria ao nascimento. Veja, e determinaria a morte prematura de seu novo aparelho físico no período infantil. Na verdade, é o seguinte, ele fala que não completaria o desenvolvimento, né? Porque, segundo o Livro dos Espíritos, né, todo o desenvolvimento completo termina aos 7 anos de idade, né? De vinculação, porque o espírito ali ainda está vinculado, né? Então, ele está considerando isso, essa fase do período infantil aos 7 anos. Mas, na verdade, não completaria o desenvolvimento fetal. E o planejamento também, porque Segismundo vai apresentar, na fase adulta, um problema no coração, não é na fase quando criança. Mas veja que isso adulta. É planejamento reencarnatório. Isso. E outra coisa, Liana, para a gente poder frisar isso bastante. Existem, por exemplo, gravidez que ocorre as primeiras multiplicações celulares, a mãe recebe a notícia que está gestante, não é? Porque recebe a notícia ali na 2ª semana, já dá positivo o exame, e a mãe fica super feliz, e chega na 3ª, na 4ª, na 5ª semana, perde. Isso não é por acaso. Isso é o planejamento reencarnatório. Isso já é propiciar aquele espírito 2 a 3 semanas de envolvimento materno, gerando na mãe o início de um amor, de um sentimento que ela precisava de ter, e, devido ao planejamento, não pode ser concluído. Então, tem todas nuances de diferença, tá? Cada caso, né? A gente tem que analisar. Eu trago aqui agora... Liana, só um minutinho aí. Pois não. É para o Marco. Eu acho que o Marco se enganou na citação, Marco, dos 7 anos. Não é Livro dos Espíritos, não. É o Consolador. Pergunta 109. Obrigado, Marcos. Tá? Aí eu trago agora o Livro dos Espíritos, que talvez não, certamente vai nos esclarecer ainda mais, né? No livro 2º, que é o livro Mundo Espiritual, o Mundo dos Espíritos, no capítulo 7, no item União da Alma e do Corpo, na questão 344, nós temos o seguinte: em que momento a alma se une ao corpo? E os espíritos respondem: a união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. A partir do momento da concepção, o espírito designado para habitar determinado corpo liga-se a ele por um laço fluídico que se vai estreitando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então escapa da criança anuncia que ela é mais um ente entre os vivos e os servos de Deus. Mas na questão seguinte, que é a questão 345, eu vejo que se aproxima mais do que nós acabamos de ler em relação a essa morte prematura, né? Determina a morte prematura
em relação ao estado emocional, espiritual do reencarnante. Na questão 345, nós temos a seguinte pergunta: a união entre o espírito e o corpo é definitiva a partir do momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo que lhe é designado? Eu vejo nessa pergunta uma semelhança com a situação que nós estamos analisando, porque a proximidade já existe para o momento da concepção. Eles estão trabalhando nesse processo. E Segismundo se apresenta aqui para nós com dúvidas, né? Não seria dúvidas, com medo. O medo de não fazer a coisa certa, o medo de não dar certo. E isso poderia gerar exatamente essa desistência, essa renúncia no processo já no momento tão avançado, né? Então, se isso acontecesse, qual seria a nossa interpretação diante do caso? Ele está com a ajuda de Alexandre, ele tenta levar otimismo e consegue, né? Consegue transformá-lo e fazer acreditar que tem que perseverar, que tem que esquecer os problemas negativos, porque senão pode acontecer a morte prematura. E a resposta que os espíritos nos trazem em relação a isso é a seguinte: a união é definitiva, no sentido de que um outro espírito não poderia substituir aquele que está designado para esse corpo. Mas os laços que prendem o corpo ao espírito são muito frágeis, fáceis de romper, e isso pode ocorrer pela vontade do espírito que recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vive. Então, acho que esclarece bem, né, essa situação na hora da concepção, se houver existência do reencarnante, que vai determinar a morte prematura, não vai concluir, né, como você colocou, não é? Vai ser respeitado o livre-arbítrio, né, do espírito. Alguém tem alguma colocação a fazer? Posso continuar? Então, vamos lá. Não se prenda, ainda Alexandre para Segismundo, não se prenda a receios pueris. É verdade que você deve e precisa pagar, mas, em sã consciência, qual de nós não é devedor? Com tristeza e abatimento, nunca resgataremos nossos débitos. É indispensável criar esperanças novas. Olha aí a perseverança, né? O trabalho no aspecto emocional, espiritual, para que elimine as forças negativas que ainda estão presentes em Segismundo. Segismundo fez um gesto significativo de afirmação e sorriu com dificuldade, mostrando-se menos triste. Não perturbe o seu trabalho valioso do momento. Recorde as graças que temos recebido e não tema. Olha o exórdio, né? Trazendo para a gente Jesus como exemplo, um exemplo entre nós de otimismo, de sempre levantar as nossas esperanças, nunca perdê-las, porque dessa forma não, com sofrimento, não existe vida sem sofrimento, e que o sofrimento é algo positivo para que a gente consiga se elevar espiritualmente. Calando-se o mentor, notei que Segismundo, sob forte emoção, não conseguia recursos para manter a palestra. Viu, porém, tomar a destra de Alexandre com infinito esforço, beijando-a respeitoso, em sinal de reconhecimento. Ponderei, então, no concurso enorme que todos recebemos ao regressar ao ciclo carnal. Aqueles devotados benfeitores auxiliavam Segismundo desde o primeiro dia, e ainda ali, diante do possível recuo do interessado, eles mesmos se mostravam dispostos a consolar-lhe todas as tristezas, levantando-lhe o ânimo para o êxito final. Tudo que nós vimos em relação às questões do Livro dos Espíritos, né? A possibilidade de um recuo, mas
os espíritos superiores responsáveis para conduzir todo o processo, sempre ali mostrando a necessidade de que tem que ter ânimo, que tem que se esforçar, que tem que vencer os obstáculos, que se vai conseguir. Os espíritos construtores começaram o trabalho de magnetização do corpo perispirítico, no que eram amplamente secundados pelo esforço do abnegado orientador, que se mantinha dedicado e firme em todos os campos de serviço. Agora, nós vamos ter acesso à realização, né, do ato na concepção, como vai acontecer. Sem que me possa fazer compreendido de pronto pelo leitor comum, devo dizer que alguma coisa da forma de Segismundo estava sendo eliminada. Então, alguma mudança na forma estava acontecendo e estava sendo percebida por André Luiz. E, como sempre curioso, né, ele vai, de certa forma, vai querer saber do que se trata através do mentor, Alexandre. E aí eu passo para a Adriana a continuação. Ok, Liana. Nós trouxemos um conceito sobre os espíritos construtores. Engraçado que vinha sendo falado espíritos construtores, e hoje veio para procurar essa definição. Quem são os espíritos construtores? Né? Aí eu consegui encontrar, acho que no próprio livro mesmo, não sei, vamos lá. Acho que no próprio livro mesmo. Não, foi nos slides. Os espíritos construtores traçam os planos reencarnacionistas, valendo-se do registro individual de cada espírito. Eles traçam com o máximo de cuidado e competência. Então, são os espíritos construtores que se responsabilizam para fazer o projeto, né, do planejamento reencarnatório. Porque ele fala, o mentor, os espíritos construtores, estava sempre trazendo espíritos construtores, agora mesmo, né, mais uma vez, começa o trabalho de magnetismo. Então, são espíritos que são responsáveis para traçar os planos reencarnacionista. Ok, Marco? Tá certo? Engraçado, tem coisas que você lê e não vem, né? Aí tem momentos, tem que falar isso aí, tem que voltar, né? Tem que explicar. Quando a gente falou daquela divisão da cromatina, eu falei na hora, gente, eu não entendo essa parte. Aí eu acho que Isabel foi e trouxe a definição. Tá, para aquele momento foi suficiente, mas na hora que você estava explicando, você volta lá para ele retomar essa parte. Ok. Então, vamos lá. Tá, vamos trazer... você já leu, Leana, a questão 171 do Livro dos Espíritos? Agora, não, né? Foi essa, não, né? Tá sem som, sem microfone. Liana, não ouvi. Eu li a 344 e 345 da segunda parte do livro. Tá. Ainda continua na segunda parte do mundo espírita, o mundo dos espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências. A questão agora é 171. Qual o subtópico? Justiça da reencarnação. Em que se funda o dogma da reencarnação? Aí a resposta. Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos. O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarense, como é? Melhorarense, você entendeu? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Qual é, né?
Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhe faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provas da vida corporal. Sua justiça, porém, lhe concede realizar em nova existência o que não puderam fazer ou conduzir numa primeira prova. Né? Para a gente entender isso, né? Que só é por meio da reencarnação que a gente pode se melhorar. Que é o objetivo da reencarnação, né? A gente se melhorar. Então, vamos continuar. Vamos lendo. Alguma coisa da forma de Segismundo estava sendo eliminada, quase que imperceptivelmente, à medida que se intensificavam as operações magnéticas, tornava-se ele mais pálido. Seu olhar parecia penetrar outros domínios, tornava-se vago, menos lúcido. Aqui, na hora que eu li, me veio muito a questão do olhar de 1000 jardas, né? O olhar de 1000 jardas nos últimos dias, com o desencarne de Preta Gil, veio a expressão olhar de 1000 jardas, né? Que na hora que eu li a frase, me veio o olhar de 1000 jardas, que o olhar parecia penetrar outros domínios, tornava-se vago, menos lúcido, que aquele olhar um estado. Aí eu procurei o que é essa expressão olhar de 1000 jardas no Google, né? É o estado de desligamento emocional e a incapacidade de processar o ambiente ao redor, como se a pessoa estivesse olhando para algo distante ou inexistente. Aquele olhar vago, né? Aquele olhar parado. E a expressão fica aquele olho bem arregalado e a bola no meio que dá para ver o branco. Como é que chama essa parte branca? De cima e de baixo. Né? Que isso aí foi dos militares, a expressão, né? Quando os militares vinham de guerras, aí mostrava uma pesquisa, mostrava o olhar, como eles tinham o olhar e quando eles estavam nesse estágio, esse olhar de 1000 jardas. Então, essa expressão olhar de 1000 jardas foi trazida, pelo menos à tona no Instagram, nas redes sociais, com o desencarne de Preta Gil, que ela estava com o olhar de 1000 jardas, né? E também aquele médico também que desencarnou também, tinha o mesmo olhar. Então, vamos ver se realmente faz sentido ou não. Adriana, só um minutinho. Pois não. Eu tenho uma anotação aqui de um estudo anterior, que aqui a gente pode fazer uma metáfora com essa transformação do Segismundo, como se fosse, por exemplo, na lagarta, sabe? Na metamorfose, que vai modificando o corpo da lagarta, né? E depois há aquela transformação, tá? Escutou? Eu escutei, ainda estou na lagarta. Ah, tá. Não, é porque há uma modificação, está ocorrendo uma transformação corpórea nele, né? Inclusive, tá? Entendi. Ok. E na lagarta acontece a mesma coisa, na metamorfose. Muito interessante essa metáfora, né? Porque é uma transformação mesmo no aspecto físico, não é só no lado espiritual, emocional, mas é a forma mesmo física que vai haver, que vai mostrar uma transformação para se adaptar. Isso. Olha o teacher. Só lembrando que é transformação perispiritual, perispiritual, né? É por isso que eu estava na lagarta ainda. Isso vai para aí. Não, tudo bem. Eu entendi. A comparação do Márcio foi sobre a metamorfose. A metamorfose perispiritual. Só lembrar que não é físico, né? Não é físico, é perispiritual. Né? É perispiritual. Alguns livros chamam esse processo de miniaturização. Tá. Miniaturização perispiritual. Que ele está na forma perispiritual, vai miniaturizar, ficar uma miniatura para poder fazer essa ligação. André Luiz vai usar o termo redução perispiritual. Isso. E no futuro passado, eles tinham falado redução perispiritual. Quer falar? Você levantou a mãozinha. Então, vamos lá. Ok.
A certa altura, Alexandre falou-lhe com autoridade. Segismundo, ajude-nos. Mantenha clareza de propósito e pensamento firme. Ele também tem que querer, né? A questão do livre-arbítrio, como Liana trouxe a passagem da questão do espírito. Tive a impressão, aqui é André, né, falando, tive a impressão de que o reencarnante se esforçava por obedecer. Agora, continuou o instrutor, continuou Alexandre, sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil. Mentalize sua volta ao refúgio maternal da carne terrestre. Lembre-se da organização fetal. Faça-se pequenino. Imagine sua necessidade de tornar-se criança para aprender a ser homem. Essa frase eu até grifei e coloquei entre aspas. Imagine sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem, né? Eu trouxe, na hora que eu li essa frase, eu trouxe a minha interpretação pueril, né? Foi que quando ele cometeu o desatino de tirar a vida de Adelino, ele ali não fez o papel de homem, né? Ele não foi homem. Ele agiu de forma covarde, né? Aí, quando eu li essa frase, imagine sua necessidade de se tornar ser criança. Ele poderia ter parado por aí, mas ele continuou. Para aprender a ser homem. Aprender a ser homem. Veio isso. Pode falar, Marco. Aí nós percebemos, né? Nós começamos a entender melhor por que a reencarnação é uma dádiva divina. Porque a reencarnação nos permite essa capacidade de tornar a ser criança para poder vir ser homem de novo. Um homem diferente. Um novo homem. Uma mulher diferente, né? Um homem no sentido de ser humano, né? No sentido de ser humano diferente. Então, a gente encaixando essa frase, imagine isso, você tornar-se a criança para ser homem novamente, né? É a oportunidade da reencarnação. A gente vai voltar a ser criança, vai reaprender tudo para poder acertar. Então, a reencarnação é concessão de Deus a nós de novas possibilidades de acertos. E melhor ainda do presente, né? O presente completo, é que nós levamos para a nossa reencarnação o nosso conhecimento. Não é? Nós levamos. Esquecemos o passado, mas lembramos, temos as reminiscências que são importantes para nós. Aquelas lembranças, nossa, eu tenho tanta facilidade para fazer isso, tenho tanta facilidade para aprender, né? Então é isso, misericórdia divina. Essa frase é muito interessante para nós relacionarmos elas à reencarnação. Verdade. Continuando. Compreendi que o interessado precisava oferecer o maior coeficiente de cooperação individual para o êxito amplo. Surpreendido, reconheci que ao influxo magnético de Alexandre e dos construtores espirituais, a forma perispiritual de Segismundo tornava-se reduzida. A operação não foi curta nem simples. Identificava o esforço geral para que se efetuasse a redução necessária. Segismundo parecia cada vez menos consciente. Não nos fixava com a mesma lucidez, e suas respostas às nossas perguntas afetuosas não se revelavam completas. Por fim, com grande assombro meu, assombro também, verifiquei que a forma de nosso amigo Segismundo assemelhava-se à de uma criança. No caso, o perispírito, né, dele. Ele deixou de ter aquele perispírito de homem que ele trazia e se transformou numa criança. O fenômeno espantava-me e não pude conter as interrogações que se me representavam no íntimo. Observando que Alexandre e os construtores se dispunham a alguns minutos de intervalo, antes da penetração na câmara conjugal, acerquei-me do prestimoso orientador
que me percebeu em um relance a curiosidade. Pode continuar ou a gente pode parar no 13,36 para o próximo estudo, Marcos? Já são 9h09. O que você acha? Certo? Se alguém tiver algum comentário, né, para poder fazer o estudo. Vai começar agora a outra parte, né? Eu quero só comentar, assim, só reforçar, porque eu achei muito interessante aqui, é que está ocorrendo aí um processo para que haja fecundação, né? Veja que a colocação lá no final da página diz: observando que Alexandre e os construtores se dispunham a alguns minutos de intervalo antes da penetração na câmara conjugal, então a gente vê que vai ser exatamente o momento da concepção, não é? E a importância que tem o pensamento, eu diria assim, o pensamento, a força espiritual, a necessidade de que o reencarnante se envolva completamente nesse processo. Tirando aquela ideia de dizer assim, se vai reencarnar, tem um processo, os irmãos espirituais vão cuidar, como se nada de aquilo que fosse feito pelo reencarnante não tivesse um grande valor, né? Não fizesse parte do processo. Mas é muito enfático quando ele coloca, inclusive, o imperativo, né? A sequência e no imperativo. Sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil. Mentalize sua volta ao refúgio maternal da carne terrestre. Lembre-se da organização fetal. Faça-se pequenino. Imagine sua necessidade de tornar-se criança para aprender a ser homem. É muito enfático isso aqui. A força que tem o reencarnante nesse processo. Só isso que eu gostaria de acrescentar. Parou no item 13,36, né? 13,35. E ainda continua na 36, página dos... É 36? 36. Isso vai começar... Vai começar agora, 13,36, na página 224. Tá certo, que eu não olhei aqui em cima. Realmente. Olhei-me o cortês, como sempre falou. Já sei, você permanece torturado pelo espírito de pesquisa. Certo. Então, ok. Então, no próximo encontro, a gente começa a partir do 13,36. Tá bom. Então, agora eu passo a palavra para a Liana. Nós temos que alguém se pronunciar aí para fazer a nossa prece final, né, de agradecimento. Alguém? Os alguém, né? Os alguém. Para a gente não apontar de uma forma dedocrática, né? Então, pode ser, Márcio? Pode. Então, devidamente sintonizados com o alto, em função do nosso estudo, e confiando na presença do Cristo, que prometera estar presente todas as vezes em que reuníssemos em seu nome, assim o fazemos e rogando ao Pai bênçãos celestiais para todos os necessitados do universo. Os doentes do corpo, doentes da alma, doentes morais, mas também pelos nossos irmãos guias espirituais e espíritos protetores, a quem tanto trabalho damos, e que eles insistentemente estão a nos intuir na prática do bem, principalmente em favor do próximo. Que todos nós, ao retornarmos às nossas atividades da noite, tenhamos também, uma excelente noite de sono, e durante a emancipação da alma,
quiçá possamos dar continuidade, né, aos nossos estudos, porque aprendemos também durante essa emancipação, mas poderemos também estar realizando trabalhos edificantes, aquela muita paz a que o Chico se referiu para com Jerônimo de Mendonça, que a espiritualidade também aguarda essa nossa sintonia, mas poderemos também encontrar familiares, amigos encarnados ou desencarnados que se encontram distantes de nós. Muita paz para todos, uma excelente noite e até o próximo estudo. Graças a Deus. Graças Então, a boa Deus. noite, Aí, moçada. agradecemos a todos aí pela participação, tá? E até o próximo encontro com o nosso Obrigado. mestre. Graças a Deus. Se Deus quiser. Até mais. Deus mais. quiser. Até mais.